O grande desafio das famílias, em todas as épocas, é fazer com que os filhos se sintam amados em casa. Que a casa seja um lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar onde eles se sintam acolhidos, onde eles se sintam valorizados. Muitas famílias, em especial muitos pais, eles são os responsáveis pelas brigas, pelas intrigas e pelas disputas que acontecem entre os filhos. E isso não começou de agora. Isso já acontece, de certa forma, desde que o mundo é mundo. E na Bíblia nós encontramos muitas famílias que passaram por grandes dificuldades porque tiveram filhos, e esses filhos eles foram criados de forma diferentes um do outro. Nós encontramos, por exemplo, a história de Isaac com Rebeca. Isaac, ele foi filho de Abraão. E Isaac com Rebeca tiveram dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 27 e 28, diz o seguinte: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Muitas famílias e muitos pais fazem com que os filhos, eles vivam brigando, eles vivam tendo intrigas entre si, e ao invés de se ajudarem, eles passam a competir um com o outro. O texto lido diz que esses dois filhos, um era preferido do pai e o outro era preferido da mãe. Quando um é preferido, ele é favorecido, ele é amado, e o outro, de certa forma, ele é deixado de lado. Todos os filhos trazem marcas de suas famílias. O desejo de Deus é que as famílias deixem para os seus filhos, os pais deixem para os seus filhos marcas amorosas, marcas de cuidados. Mas muitas famílias, infelizmente, os filhos carregam por toda a vida cicatrizes emocionais, muitas vezes cicatrizes físicas, mas as cicatrizes emocionais, muitas delas nunca desaparecem. Então, como os pais irritam os seus filhos? Os filhos, eles não devem crescer em um ambiente de irritação, em um ambiente de competição. O primeiro ponto, no exemplo que nós lemos, é que quando os pais têm preferência por um filho. E muitas vezes o pai que tem preferência por um filho, ele qualifica aquele filho mais que os outros. De certa forma, ele desqualifica os outros filhos, dizendo que aquele filho, por exemplo, ele é inteligente. Aquele filho ele é mais inteligente que o outro. Muitas vezes os pais, eles têm um filho preferido porque aquele filho faz aquilo que o pai nunca fez, ou que o pai gostaria de ter feito. Abraão, o pai de Isaque, de certa forma ele foi um aventureiro. Ele andou por todos aqueles locais do mundo conhecido naquela época. Abraão esteve lá pelo Egito. O Egito era a grande metrópole. E podemos dizer que o Egito era o lugar badalado da época. Enquanto que Isaque, ele nunca se afastou da terra de Canaã. Só ficou naquela região algumas poucas vezes, andou um pouquinho mais longe, mas um longe perto, que foi ali a terra dos filisteus. Mas Isaque, ele gostava do espírito aventureiro de seu filho Esaú. E muitas vezes, quando nós queremos que os nossos filhos, ou nós gostamos dos nossos filhos porque eles fazem aquilo que nós queríamos ter feito, e nós temos preferência por esse filho, veja aqui que Esaú, ele era um caçador, um aventureiro, e isso fazia com que seu pai se satisfazesse nele.
O pai ficava satisfeito com aquelas aventuras do filho, enquanto o outro era caseiro. Muitas vezes, os pais, eles acham que os filhos, que aquele filho é mais inteligente. Só que nós temos que ter cuidado, porque muitos pais, eles confundem esperteza com inteligência. Muitos pais acham que os filhos são mais inteligentes por serem espertos. Mas uma coisa é certa, o esperto, ele nunca se dá bem. O esperto, ele quer se dar bem, ou ele acha que vai se dar bem. Mas o esperto, ele está sempre arrumando confusão. Uma outra coisa que os pais não tratam os filhos com sabedoria, ou os pais não criam os filhos com sabedoria, é quando eles querem que os filhos, eles realizem os sonhos que eles não foram. Muitos pais que não foram atletas, eles gostariam de ser atletas, são atletas de sofá, do controle remoto, eles querem que os filhos sejam atletas. Aqui próximo tem uma escolinha de futebol, e quando eu saio para passear com o nosso cachorro, eu vejo muitos pais, não agora nesse tempo de pandemia, mas muitos pais ali levando os filhos, e as mães ficam sentadas olhando os filhos, e na realidade alguns não têm talento nenhum. Mas as mães já botam os filhos com as camisas do Real Madrid, camisas do Barcelona, todas essas coisas, achando que os filhos, de certa forma, vão ser os heróis da família. Entenda uma coisa, um filho esperto nunca será o herói da família. Um filho inteligente é aquele filho que vive com sabedoria. E sabedoria é fazer aquilo que é certo. Um outro ponto que muitos pais, eles causam a ira dos seus filhos, eles jogam os filhos contra o outro, é quando os pais, eles disciplinam um com brandura, ou então eles relevam as espertezas dos filhos. Os filhos são espertos e os pais acham que aquilo é bonito, que aquilo é inteligente, esse menino vai se dar bem. Enquanto que o outro filho, que ele não é o preferido, ele sempre trata com mais rigidez. E até quando vai disciplinar, ele trata com mais rigidez do que o outro. E veja que coisa, esses dois pais aqui que servem de exemplo para nós, esse é o objetivo da palavra de Deus, que esses filhos criados, sendo um preferido do pai e o outro preferido da mãe, fez com que os dois ficassem um contra o outro. Os pais, por falta de sabedoria, eles fizeram com que os filhos chegassem ao momento que um quis matar o outro. Então, Jacó, ele teve que fugir. E que coisa triste para Rebeca. Depois que o seu filho Jacó, ele saiu de casa, fugiu para ir morar em outra terra distante, morar com o tio, por lá reconstruiu a sua família, essa mãe que gostava tanto daquele filho, nunca mais viu aquele filho. Então, os pais, quando eles provocam a ira dos filhos, quando eles tratam os filhos de maneira preferencial, um em relação ao outro, eles findam fazendo com que os filhos, ao invés de se agregarem, de se amarem, eles jogam um filho contra o outro. E muitas vezes essa divisão, essa rachadura que fica nas famílias, elas podem até não ser física, como foi o caso desses dois irmãos. Mas você finda provocando rachaduras emocionais. E certamente que muitas das famílias, muitos dos filhos adultos de hoje, eles trazem feridas nas suas almas e relatam: o meu pai ou a minha mãe gostava mais do fulano, ou meu pai e a minha mãe preferia mais o fulano. Se um era preferido, o outro era preterido. Muitas famílias nunca se reconciliam por causa desses problemas. Esses dois irmãos que tiveram confusão e um quis matar o outro. Esaú quis matar Jacó. O relato bíblico diz que esses dois irmãos só se encontraram 2 vezes na vida depois dessa intriga. Uma delas é quando Jacó estava voltando e depois só se encontraram no velório do pai. Muitas famílias possuem feridas tão profundas que o único momento que se encontram são nos velórios. Famílias assim
que carregam mágoas, feridas do passado. Elas trazem frustrações, elas trazem mágoas, trazem decepções com a própria família. O apóstolo Paulo, ele tratando desse assunto, ele nos dá uma orientação, um conselho. Ele fala isso tanto em Efésios como em Colossenses, Efésios 6, 4, mas aqui em Colossenses 3 e 21 ele diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Desanimar um filho é fazer com que ele viva, ele cresça, não tendo a família como seu local de proteção. Proteção emocional, proteção física, é local de incentivo. Muitos filhos carregam essas feridas porque eles foram filhos, de certa forma, rejeitados. Muitos pais são os causadores do sofrimento dos filhos, da separação da família. E talvez você possa dizer assim: não, ele está exagerando. Mas vamos tratar da família de Isaac. Pai e mãe foram capazes de fazer com que os filhos se odiassem, os filhos se separassem. O bom da história divina é que Deus não tem preferência por filho nenhum. Deus ama os seus filhos de uma forma igualitária. E que coisa extraordinária nós sabemos que o nosso Pai terreno, que deveria ser a representação do Pai celestial, como um Pai acolhedor, um Pai que trata com brandura, um Pai que instrui com brandura, um Pai que corrige, mas corrige com brandura. Na realidade, ele, de certa forma, não representa o Pai amoroso que é Deus. O Pai que disciplina com amor, o Pai que cuida. Mas a palavra de Deus, o sentido principal dessa meditação é: para Deus nós não somos frustrados. Para Deus nós não somos preteridos. Mas para Deus nós somos amados, nós somos cuidados. E a palavra também final que eu digo é: viva com sabedoria você que é pai. Para que você não seja um instrumento de divisão dos seus filhos. Você peça de Deus sabedoria. Peça de Deus sabedoria. É porque Deus quem dá a sabedoria para que nós possamos criar os nossos filhos de maneira que eles não se sintam magoados, que eles não se sintam rejeitados. Você deve ser um pai e uma mãe pacificadora. Você deve ser um pai e uma mãe agregador. Não permita que as frustrações, as mágoas, as feridas, as preferências da vida, elas vão tentar ser reconciliadas só em velórios. Caixão não fala, um defunto não fala. Então é tempo de você se reconciliar. É tempo de você pedir perdão de Deus, pedir misericórdia de Deus, para que faça de você um agregador da família. Porque Deus é um ser pacificador, Deus é um ser agregador. Peça a sabedoria de Deus, para que você possa ser um pai amoroso, para que a sua família cresça forte, que seus filhos cresçam sem frustrações, sem mágoas, porque já existe muita gente passando as noites sem dormir, porque tem frustrações do seu passado, tem feridas na sua alma que precisam ser cuidadas por Deus e precisam dar reconciliações de pais e filhos. Encerro contando uma história. Essa história é de um pai português. E o pai teve uma dificuldade com o filho e eles chegaram a um momento de quase se agredir. E depois de alguns dias, aquilo não sossegou o coração do pai. E aquele pai, de tão aflito que estava, e o seu coração pedindo uma reconciliação. Então ele fez uma faixa e botou em várias partes da cidade, dizendo assim para o seu filho: filho, o papai errou com você, me perdoe. E se você deseja me perdoar, me encontre no Mercado Central às 7 horas da manhã do domingo. Aquele pai colocou o nome do filho. E para a surpresa do pai, quando ele lhe chegou, tinham aproximadamente 300 rapazes com o mesmo nome do seu filho. Então aquele homem chegou à seguinte conclusão: meu Deus,
Os pais precisam ser pacificadores. Os pais precisam perdoar. Os pais precisam ser agregadores das suas famílias. Que essa palavra de Deus, ela possa tocar no seu coração, porque essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor. E que Deus nos abençoe.